Ô Douglas, ainda agora nesse universo mais cristão, você tocou no Frei Gilson e recentemente ele também foi vítima de cancelamento, né? Foi. Porque a turma não consegue admitir 1 milhão de pessoas rezando o terço online na internet. De forma orgânica. De forma orgânica. Eles não conseguem admitir isso, eles não conseguem aceitar. Como que você enxerga esse movimento de cancelamento em relação ao Frei Gilson alegando bots que estão alegando que o Frei Gilson, essa figura extremamente inofensiva, tá manipulando os números do YouTube, colocando tanta gente online. Vocês perceberam que ele parece comigo, né? O pessoal fala que o pessoal fala, como você parece o Frei Gilson? Depois vocês colocam uma foto dele de perfil, vocês vão ver. É igualzinho, cara crachá aqui. Bom, o Frei Gilson, ele é uma pessoa que ele representa muito bem essa nova contracultura que eu tô dizendo. Ele é uma pessoa jovem, uma pessoa preocupada especificamente com as questões cristãs, principalmente com o envolvimento do público mais jovem nesse aspecto. Eu acho que hoje o Frei Gilson, ele é a figura religiosa que mais engaja a juventude. Eu acho que essa principal preocupação também daqueles que são contra o Frei Gilson, daqueles que querem o cancelamento do Frei Gilson, porque ele não vai estar chamando essa galera mais jovem para poder, por exemplo, sei lá, engajar para ficar horas na fila de um show da Madonna ou no show da Lady Gaga, você tá entendendo? Ou encher o saco de pessoas na internet para poder fazer o cancelamento, tá entendendo? Ou fãs do BTS, ou enfim, ele é uma pessoa que acaba engajando jovens para rezar, para seguir um caminho cristão, você tá entendendo? Então, tipo, pô, isso não é uma coisa muito comum. Você não vê uma pessoa, uma personalidade tão forte assim. É lógico, hoje no mundo cristão, no meio católico e no meio evangélico, existem muitos influenciadores digitais que acabam engajando jovens para muitas causas nobres, entendeu? Para você poder rezar, para se estruturar, para ter a sua família estruturada, para poder seguir o caminho certinho com relação à sua religião. Mas o Frei Gilson hoje, ele desponta nesse meio como uma pessoa que mais engaja, como uma pessoa que mais está chamando as pessoas, pô, 1 milhão de pessoas 3 horas da manhã, é uma coisa surreal. Eu nunca consegui imaginar ninguém que tenha feito nada igual ou nada parecido. Então, sim, ele representa uma ameaça para essas pessoas que não querem ver o jovem andando no caminho certo. Pô, pra que a gente vai querer jovens rezando o terço? Pra que a gente vai querer jovens religiosos? Pra que a gente vai querer jovens que tenham valores? Pra que a gente vai querer jovens que se preocupam com o cristianismo? Pra que a gente vai querer jovens que falam sobre Deus? Que tem o coração limpo com relação a essas pautas, que seguem os 10 mandamentos. Para que a gente vai querer um jovem conservador católico? Não tem isso. Eu não quero isso. Então, para que ele não seja assim, eu vou cancelar as pessoas que estão levando esses jovens para esse caminho. Então, o jeito mais curto que eles encontraram foi tentar destruir a reputação do Frei Gilson, que é uma coisa que eles fazem com especialidade, né? A destruição de reputação de pessoas ilibadas é o que eles mais querem fazer, é o que eles mais engajam, é o que eles mais trabalham e que sempre trabalharam nos últimos anos, principalmente por parte das redes sociais. Falando em destruição de reputação, ô Douglas, não sei se você assistiu o filme Conclave. Assisti, eu tive o desprazer de assistir. Assistiu o filme Pô, Conclave. eu sou muito cinéfilo, eu tô o tempo inteiro no cinema. Você, como um católico, né, assistiu o filme Conclave. Acredito que você deve ter tido a mesma impressão que a gente. Até o final o filme tava bom. Depois do final fica podre, né? Aquele filme, ele tem uma fotografia impecável. Eu Sim. gostei muito daquele filme com relação a isso. O Lord Voldemort, nem parece o Lord Voldemort naquele. Assim, a atuação dele impecável, fantástica. Mostrou, sim. O pessoal costuma dizer que não. Assim, é porque eu analiso muito as lacrações, analiso muito as mitagens também, porque não tem só lacração, tem mitagem também nos filmes. O que é uma mitagem? Uma mitagem é quando você pega, por exemplo, o que o Capitão América falou antes de pular de dentro do avião. Ele olhou pro pessoal e falou pro pessoal que tava lá dentro e falou assim: só existe um Deus e ele não se veste dessa maneira. Ah, tá. Pulou. Pô, aquilo ali é 101% cristão, tá entendendo? Ele tá Isso é uma mitagem. Isso é uma mitagem, no meu vez aquilo não é uma lacração, muito pelo contrário, é uma mitagem. Ele tá defendendo o ponto de vista de direita, conservador cristão, Capitão América. Não à toa ele tá no meu papel de parede de celular. Então, assim, vou usar essa mitagem. O cara deu uma mitagem. Só que tem gente que vê lacração em tudo. Eu não sou assim também, né? Tipo, pô, nossa, olha uma lacração aqui, eu não gostei disso. Pô, você pega o filme da Mulher Maravilha, por exemplo. O primeiro filme da Mulher Maravilha. Classe A. Animal.
fantástico, sensacional, eu amei. Mano, não tem como, tá entendendo? Porque eles colocam as Amazonas como superiores e pipi. Meu, aquele filme tem 0% de defeito. Tá entendendo? E teve gente que conseguiu encontrar lacração ali, mas não tem lacração nenhuma. Caramba, no primeiro filme da Mulher Maravilha? Primeiro filme da Mulher Maravilha, teve gente que conseguiu encontrar lacração ali. Não, aquele filme é perfeito pra mim. Na minha opinião, uma das melhores, não sei nem se foi o Zack Snyder quem dirigiu, acho que não, né? Porque aquele cara só sabe quebrar tudo na pancada. Fazer uma coisa mais bem feitinha, eu não sou muito fã dele, não. Mas enfim, Conclave. O Conclave teve sim umas partes de lacrações, mas teve umas cenas ali, mano, impecáveis, perfeitas, que não dá pra você negar que, tipo, meu, tá bom. O final foi destruidor. Foi. Destruidor. E por que eu cheguei nesse nível de crítica com relação ao pessoal cristão? Muitos católicos negam que existe uma espécie de politização no conclave. E existe politização no conclave. Existe. Ignorar isso em pleno século XXI, em pleno 2025, é você ignorar o que está acontecendo hoje na igreja. Porque sim, existem cardeais que são conservadores, existem cardeais que são progressistas e eles estão brigando para ver quem ocupa espaço do trono de Pedro. Isso é uma realidade que o filme mostrou. E tem católico que, principalmente no meio conservador, que nega isso. Não, que tudo está acontecendo aqui de acordo com a vontade de Deus. É verdade, tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa que não está acontecendo uma guerra. A guerra, ela existe, sim. E o filme, ele demonstrou isso perfeitamente bem. Apesar do final ser aquela coisa horrível, horrorosa, assim... Pelo amor de Deus, aquele filme é um sacrilégio. É um sacrilégio. Pra mim, aquilo ali devia ser denunciado em algum tribunal internacional. E de forma bem curiosa, a gente teve o falecimento do Papa João Paulo. Sim. Papa Francisco. E... justamente no ano após o filme Conclave. Sim. Isso impulsionou muito as visualizações do filme. Eu soube que o filme voltou. Voltou pro cinema. Eu soube que o filme voltou em algumas telas do cinema para poder ser exibido de novo, porque as pessoas estavam procurando né, esse filme. Bom, até certo aspecto é bom, porque eu acredito que se por um lado o pessoal progressista se preocupa em ocupar aquele espaço, aquele filme não vai ser visto apenas pelos progressistas, certo? Eu vi muita gente conservadora também preocupada em querer assistir, por que esse filme estava sendo tão aclamado? Pô, você via jornalista... Eu achei aquilo um absurdo. Jornalista da CNN falando assim, porque... aquele filme ali, esse trecho que apareceu no jornal, né? Esse trecho em que o cardeal está selando a sala onde o corpo do Papa está, parece a solidificação do filme Conclave, não sei o quê. Então, eles estão baseando as análises políticas que eles estão fazendo, as análises de fato que eles estão fazendo, tudo com base no filme. Eles não estão fazendo as análises do filme com base na história da igreja, porque antes do filme a igreja tem uma história de 2000 anos, e todos os jornalistas que eu vi comentando sobre todo o processo do conclave, eles não estavam se baseando com base nos documentos da história, de tudo que aconteceu da história da igreja, eles estavam se baseando no filme. Falei, meu parceiro, quer dizer então que a igreja passou a existir por causa do filme? Você tá entendendo? Então, assim, esse filme, ele trouxe, nesse momento que nós estamos vivendo, aspectos positivos e negativos. Negativos no sentido de o pessoal progressista vai se preocupar em ocupar espaço. Positivo no sentido de o pessoal conservador vai se ocupar em ocupar espaço. Na minha opinião, eu acredito que esse vai ser o conclave mais politizado dos últimos anos. Dos últimos conclaves. Para mim, esse vai ser mais politizado. Por quê? Porque quando o Papa Francisco foi escolhido Papa para suceder o Papa anterior, para ocupar o trono de Pedro, em 2013 isso aconteceu, não foi? A gente não tinha a ascensão das redes sociais que nós temos hoje. Não. Hoje a gente tem uma coisa muito grande, pô. Apesar de ser meme, apesar de muita gente estar lá se engajando com isso, pô, eu vi um meme muito engraçado de um pessoal falando excursão para votar no Cardeal Sara, de Araraquara até Roma, bate e volta. Eu achei aquilo sensacional, mano. Esse cardeal aí é o preferido, Já tá na Beth, a Beth dos cardeais. Exato. Você tem algum cardeal assim? O Robert Sara, com certeza. O Robert Sara? Sim, porque, Cardeal Blade? Nossa senhora. Não, eu já falei pra todo mundo, nós queremos
teremos o cardeal africano. Quem não gosta do cardeal Sara é racista. A gente já tá nessa campanha. Quem não gosta do cardeal Sara é racista. Pra mim é isso aí. É o melhor jeito da gente conseguir ganhar. Porque assim, qual foi a coisa mais complexa para aqueles que defendem o progressismo dentro da igreja, né? É que o Papa Francisco, ele nomeou muitos cardeais, inúmeros cardeais, em lugares onde não existiam cardeais. Quais são esses lugares? Nos lugares em que a população é mais pobre, né? E o Papa Francisco sempre foi um papa que defendeu muito, né, a população pobre, ele sempre tinha um discurso muito mais voltado para os pobres. Portanto, ele nomeou muitos papas muitos cardeais em lugares pobres, em regiões periféricas. Só que as regiões periféricas hoje são as mais conservadoras. Então você tem muitos cardeais que são da África, nomeados pelo Papa Francisco, que são conservadores. Da Ásia, algumas regiões também conservadoras. Diferentemente da Europa e alguns outros lugares em que você tem alguns cardeais progressistas. Então, esse conclave, ele tá absolutamente incerto, não dá para você cravar, vai ser conservador, vai ser progressista, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Mas eu torço a Deus que seja um papa que mantenha as bases do cristianismo e que respeite a fé católica acima de qualquer outra coisa.